tem uma dúvida que o pessoal... Eu fiz uma pesquisa das principais buscas no Google sobre o assunto, Sim. né? E o pessoal perguntava muito ali se crianças e idosos têm mais risco de ter câncer de pele. Isso é um mito ou... É um mito, na verdade, porque as crianças têm uma chance muito menor, né, do que os idosos, por exemplo, se a gente pensar. Como é que funciona o sol na nossa pele, né? A carga de sol que eu tomo durante a vida ela é cumulativa, ou seja, para eu desenvolver um tumor cutâneo com 60 anos, eu acumulei sol durante a minha vida inteira. Então, a carga de sol acumulada de um idoso, ela é infinitamente maior do que uma criança, né? Então, a gente não vai ver, a não ser em situações, né, de alteração genética hereditária, uma criança com câncer de pele, né? Mas já aconteceu, crianças podem ter. Crianças podem ter vários tipos de doenças oncológicas, né? Algumas são próprias da infância, né? Leucemias, linfomas são mais típicas desse tipo de situações, mas outras situações podem acontecer, né? Eu, pessoalmente, já tive uma criança de 7 anos com câncer de boca, né? Nossa. Que é um câncer relacionado a tabagismo e etilismo. A criança não fumava e não bebia, obviamente, mas teve essa doença. Uma infelicidade. Uhum. Então, com o câncer de pele é a mesma coisa, né? Então, se eu entendo que o principal fator de risco é o sol natural, né, que é o principal causador, e que eu preciso ter uma carga de radiação acumulada ao longo dos anos, não faz sentido a gente pensar que um adulto e uma criança têm a mesma chance de ter essa doença, né? Entendi. Então, as crianças não vão ter câncer de pele até que se prove o contrário, né? A não ser que tenha aí uma situação muito diferenciada, né? Claro que pode ter manifestação de outras doenças na forma de uma alteração cutânea, né? Isso é muito importante. Não é só o câncer de origem das células da pele que gera o câncer com manifestação cutânea, né? Uhum. Então, a gente pode ter manifestação de outros tipos de doenças malignas, por exemplo, um linfoma cutâneo, né? Ele é uma manifestação de uma doença neoplásica que não se origina nas células da pele em si, mas ele é uma ferida na pele, né? Eu posso ter manifestações de outras doenças, né, malignas, por exemplo, metástases cutâneas, pode acontecer. Eu posso ter manifestação de outros tipos de tumores, né, com uma manifestação paraneoplásica, ou seja, eu tenho uma alteração na pele relacionada a um câncer de outra estrutura do corpo, mas que se manifesta muitas vezes com uma alteração na pele. E isso, às vezes, é o primeiro sinal que a gente, né, presta atenção ali e vai investigar, diz, opa, mas isso aqui não é daqui, isso aqui é de outro lugar. Aí vai investigar, chega o diagnóstico de uma doença em outro lugar. Então, tem que respeitar essa questão, né? Então, para crianças, né, isso é muito importante. O exame físico da criança, e isso quem faz na maioria das vezes é a mãe, né, examinar a criança. Uhum. Qualquer lesão de pele para criança, para adulto jovem, para idoso, qualquer lesão na pele que não melhora em até 15, 20 dias, ou está em crescimento, em mudança, tem que ser vista. Não interessa a idade. Uhum. Essa é a regra geral. Porque crianças também têm doenças e tem que serem vistas, né? É verdade. Então, o câncer de pele, tradicionalmente, ele é uma doença mais característica das pessoas de mais idade. Mas aqui, e é uma coisa que me chama atenção de forma muito interessante, a incidência de tumores cutâneos em pessoas cada vez mais jovens está aumentando, né? Então, casualmente, no último mês eu operei 3 pacientes com menos de 30 anos. Então, e é uma Nossa. doença que a gente espera numa fase mais velha, né? São pessoas que não tiveram tanta exposição solar, enfim. Então, uma série de fatores que a gente tem que ficar atento, né? Então, o recado é, qualquer lesão de pele que não melhora em até 15 dias tem que ser vista, né? E Esse é o sempre tá principal. fazendo o autoexame, como a gente comentou antes. Exatamente. Esse cuidado. O exame físico ele tem que ser feito, né, periodicamente, né? Não precisa esperar ir no médico para que a pele seja avaliada. Até porque é um exame muito simples, né? Basta a gente olhar. Não precisa de nenhum aparelho, não precisa de uma lupa especial, não precisa de uma iluminação especial, mas simplesmente o fato de olhar a pele, né? E aí olhar com atenção, né? E ter o olhar crítico que eu falo. Não adianta olhar por olhar se eu não estou prestando atenção nas particularidades, né?
Então, olhar com atenção, olhar embaixo do pé, olhar, né, embaixo das unhas, olhar os genitais, por exemplo. Gente, embaixo das unhas, eu não tô É, entendendo como é isso. por exemplo, manchas embaixo da unha, né? Mas que nem essa manchinha branca. Não, essas manchinhas Não, brancas não, essas essa eu tenho são bastante. mais tranquilas, tá? São relacionadas a outras Mas é situações, ferida né? que gera embaixo da unha? Normalmente manchas, né? As doenças do aparelho unguial, que a gente chama, ou o melanoma acral, ele é caracterizado por lesão nas extremidades, né? Então, na maioria das vezes, ele se manifesta como uma lesão hipercrômica, tá, na unha. Mas, claro, qualquer ferida que aconteça, de novo, qualquer lesão que não estava ali, que apareceu, ou que estava ali, está se modificando, né? Ou que não melhora, tem que ser avaliado. Então, essas lesões em localizações mais atípicas, elas sempre devem chamar atenção, né? Por exemplo, quem que tem uma mancha roxa dentro da boca, uma mancha escura dentro da boca que está crescendo? Não é normal, Nossa. né? Não é normal ter uma mancha que aparece embaixo da unha, que está crescendo, né? Ou que a unha está soltando. Pode ser um fungo, pode ser uma série de coisas, Sim. mas precisa de uma avaliação médica, né? Uhum. Por exemplo, lesões genitais, né? Que a gente praticamente ninguém examina, principalmente mulheres, né? Que tem uma visualização mais difícil ali da região da vulva. Pode existir lesões vulvares, são raras, mas existem, né? Ah, e a gente vai além, né? Alterações, por exemplo, oculares. Então, pô, não estou enxergando direito, né? E aí, não, mas é só catarata, tô precisando de óculos, né? Uhum. Pode ser um melanoma uveal, por exemplo, né? Meu Dentro do Deus. olho. Então, são várias situações que a gente tem que prestar atenção. Então, fugindo um pouco da questão da pele, né? E aí, Uhum. com uma dica preventiva. Qualquer situação que foge do comum tem que ser vista, né? Não é normal a gente ter alterações, principalmente súbitas, assim, e aquelas que são de mais tempo, que não melhoram, tem que ser vistas. E quanto antes, melhor. Se eu não estou enxergando bem, né? Principalmente se eu estou enxergando mal de um olho só, uma coisa que por si só não é, né? Uhum. A presbiopia, que é a falta de visão do envelhecimento, normalmente ela é simétrica, né? Os dois olhos vão piorando simultaneamente. Então, se eu estou piorando a minha visão de uma forma mais súbita, mais acelerada de um olho só, não é normal, né? Se eu estou tendo uma manchinha que está modificando, né? Não é normal. E eu tive uma história muito interessante de uma pessoa que eu conheci, e, não foi meu paciente, mas foi uma situação interessante. A pessoa, eu cheguei num comércio, enfim, né? E aí, automaticamente, quando eu olhei a pessoa, eu vi uma mancha no pescoço dela, assim. E Eu ia te aquela. perguntar depois se tu fazia isso, se tu fica chegando assim procurando. É que tu não é que tu fique procurando, mas é que chama Chama atenção, né? A atenção. pessoa tava com uma camiseta curta, enfim. E aquela mancha no pescoço era muito esquisita, porque ela parecia uma ferradura, assim, né? Uhum. Com várias cores, enfim, uma mancha com bordas irregulares, e aí Meu eu Deus. praticamente perdi o foco do que eu fui ver e eu fiquei olhando só aquela mancha, né? Aí eu fiz o que tinha que fazer, peguei as informações que tinha, e aí quando eu tava indo embora eu voltei, porque eu fiquei com a consciência pesada, né? Eu não quis ser invasivo, ser indiscreto, mas eu fiquei com a consciência pesada e voltei e disse, deixa eu te perguntar, e essa mancha no teu pescoço, né? Ah, não dá bola, isso aí tive da vida inteira. Todo mundo que vê sempre me pergunta, vários médicos já me perguntaram, mas não é nada, isso aí eu tenho da vida inteira. Aí tá, bom, pessoas, né, se conhecem, mas mesmo assim eu falei, cara, dá uma olhada, é melhor, né? E aí, casualmente, depois uma outra médica, que era dermatologista, viu ele, e aí falou assim, não tem conversa, tá me dizendo que é da vida inteira, mas tu vai lá no consultório que nós vamos tirar. Tirou e era um melanoma, in situ, né? Era um melanoma, felizmente, inicial, mas era um melanoma. Nossa. Então, lesões que, mesmo aquela lesão da vida toda, ela tem que prestar atenção, né? Porque ela pode ser uma doença numa fase mais inicial, que às vezes demora para ter aquele start, assim, de crescimento rápido, de se espalhar, mas a gente está perdendo tempo de tratar no começo, né? Por isso que eu digo, nunca é só alguma coisa, é só uma mancha, é só uma espinha que não melhora, né? Essa história da espinha é muito interessante. Pacientes jovens, né? Quando a gente opera pacientes jovens que chegam com diagnóstico, é sempre a mesma história. Eu achei que era uma espinha, né? Mas que espinha que demora um mês para melhorar, né? Não existe uma espinha como essa. Uhum. E aí tu vai na internet, tu começa a ver as histórias das pessoas que tiveram câncer de pele. É sempre a mesma coisa. É sempre uma espinha. Ah, uma feridinha que não sei o que. Ah, mas vai melhor.
E aí, claro, né, começa, passa aquilo outro, pergunta pra vizinha, pergunta pra mãe, pomada Uhum. caseira, remédio A não sei do última quê. coisa é o médico, né, vai tentando Exatamente. de todos os outros jeitos. E então, isso é uma coisa que tem que chamar atenção, tá? Nunca é só uma espinha que não melhora, nunca é só uma ferida, nunca é uma manchinha da vida inteira. Se tem orelha de gato, rabo de gato, pelo de gato e mia, a chance de ser um cachorro é muito pequena. Pode até ser, É. mas na maioria das vezes vai ser um gato. Então, se a gente vê uma mancha escura, crescendo, bordas irregulares, assimétrica, múltiplas cores, a chance de ser um melanoma é altíssima. Uhum. E beleza, eu vou lá, tiro. Se não for, melhor ainda. Se for, a gente teve a condição de pegar isso no começo. E isso vale também para os tumores não melanoma, né? Ah, mas é Uhum. só uma feridinha, né? Tá crescendo faz tempo, não me incomoda, não dói, não coça, não sangra, né? Só tá aqui. Bom, mas pode ser uma coisa ruim, né? Uhum. E muitas vezes, como eu falei, mesmo que a doença não vá te causar, né, a morte, ela pode te trazer uma morbidade muito grande, né? Se É essa verdade. pintinha for no nariz, e eu já tive situações dessas de ir para uma cirurgia e começar a tirar e ter que tirar a ponta inteira do nariz da pessoa, Sério? porque era uma Nossa. pintinha, né? Era só uma feridinha. Então, o efeito prático de uma cirurgia desse tipo, por mais que se tenha todo o cuidado e todo o zelo, né, na hora da reconstrução, ou seja, de refazer aquela estrutura, a gente não consegue ser tão perfeito como a natureza, né? Uhum. Então, estruturas, por exemplo, que nem orelha, nariz, são extremamente desafiadoras. Então, na hora da gente reconstruir isso, vai ter um prejuízo estético importante, né? E aí, um detalhe importante, né? A gente sempre tem que lembrar que o rosto é o cartão de visitas, né? Então, quando a gente tem uma marca muito expressiva, uma cicatriz, uma deformidade, né, qualquer prejuízo que altere a minha anatomia normal, como as pessoas me conhecem, isso vai ter um impacto na minha vida, né? Na Uhum. minha vida pessoal, na minha vida profissional, eventualmente, na minha vida conjugal, né? Na minha relação com o trabalho. E aí vem outras coisas, né? Depressão, baixa autoestima, problemas de relacionamento, né? A pessoa às vezes tá com uma situação que deixou ela desfigurada, né? Então, isso tem um impacto muito além, na verdade, né, de tirar a pintinha. Por isso que quando a gente consegue fazer o diagnóstico precoce e o tratamento adequado o mais cedo possível, não é só o câncer em si, tem toda essa bagagem por trás, né? O câncer por si só já é bastante ruim, né? É. Mas quando a gente agrega a isso uma alta carga de morbidade, ou seja, uma deformidade, uma cicatriz maior, né? Alguma coisa que desconfigure o meu rosto do padrão habitual, isso vai ter outros prejuízos, querendo ou não, né? E aí uma situação muito interessante que eu tive outro dia, que era um senhor de 80 anos, né? Ele teve um tumor na região grande, na região do nariz, foi reconstruído com um retalho, e eu já havia comentado com ele na saída da cirurgia, olha, a gente vai precisar eventualmente fazer aqui um refinamento, ou seja, tirar um pouco do excesso, né? Mas isso vai demorar um tempo, né? Tem que esperar aí 4 meses. E aí, quando ele voltou para a consulta de revisão, estava tudo bem cicatrizado, enfim. E aí eu disse, e aí, vamos refinar o retalho? Ah, vamos, tá. A gente marcou a cirurgia, fez a cirurgia. E aí tá, tranquilo. Pessoa de 80 anos, né? A gente julga que a pessoa não se importa com a aparência. É E verdade. aí a esposa me contou depois que ele não ia mais à missa, porque ele tinha vergonha, né, do rosto dele. Nossa. Então, a partir daquele momento, ele começou a ir à missa de volta, ir no, né, conviver com os amigos, enfim. Então, o impacto da doença, do ponto de vista cosmético, estético, ele não tem idade, né? Uhum. Ele é uma coisa que vai afetar uma pessoa de 20 anos, de 30 anos, de 50, de 80, de 90. É verdade. Porque ninguém gosta, né, de uma cicatriz, ninguém gosta de uma deformidade, ninguém gosta de se sentir diferente. Então, essa é uma questão muito importante, né? A gente nunca pode subjulgar, né? Principalmente como médico e como cirurgião, na questão da hora da cirurgia em si. Ah, eu vou tirar bastante, porque não vai se preocupar se a cicatriz ficar maior ou menor, se o defeito ficar assim ou assado. Não. A gente sempre tem que prezar pelo melhor, né? Como eu Uhum. falei, é o tripé da cirurgia oncológica: curar o câncer, manter funcionalidade e o apreço e o zelo estético, né? Quando a gente consegue acomodar as três coisas, a gente tem um sucesso absoluto, né? Claro que por ordem,
a cura do câncer é sempre mais importante. A gente vai dar a cirurgia proporcional à doença, Sim. mas sempre com um olhar na questão da estética, porque isso vai ter um impacto muito grande na vida da pessoa. Depois que a gente cura a doença, que a gente tirou o câncer, no primeiro momento a pessoa tá preocupada com aquilo ali. Doutor, eu quero me curar, né? Faz o que precisar fazer. Uhum. Mas automaticamente, por experiência, a gente sabe que vai passar o tempo, a carga da doença que foi embora vai diminuir e outras coisas vão aparecer, né? Então, aquela cicatriz que não era importante passa a ser, Uhum. né? Aquela marca que não era importante passa a ser importante, porque isso traz impacto nas outras coisas. E no momento que a pessoa começa a ver que ela está tendo um prejuízo, né, de relacionamento, laboral, qual seja ele, ela passa a ficar mais infeliz, né? Com a autoestima mais baixa, né? E quadros de depressão, infelizmente, pode acontecer. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado, né? E não menosprezar a doença e nem as expectativas da pessoa que está doente, né?